E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Opa! Preparados. Hoje a gente vai se aprofundar num assunto que tá dando o que falar no meio jurídico brasileiro. Tá todo mundo comentando. A tal da document dump. Você já imaginou ser acusado de alguma coisa e de repente se vê afogado num mar de documentos? Nossa, que situação! A maioria deles sem pena em cabeça, tipo uma agulha no palheiro digital. Parece que essa tática tá virando moda por aqui. E para nos ajudar a entender melhor essa história, a gente convidou um especialista em direito digital e investigações criminais. Olá, pessoal. Então me explica uma coisa, o que exatamente é esse document dump? Que nome estranho, né? Pois é, o nome é esquisito mesmo, mas a prática é mais comum do que parece. Basicamente é quando a parte acusadora, geralmente o Ministério Público, inunda o réu com uma quantidade enorme de documentos. Tipo, assim, toneladas de papel. Pode ser papelada física, mas hoje em dia é mais comum ser tudo digital. E o problema é que muitos desses documentos são irrelevantes para o caso. Mas qual a lógica por trás disso? Para que complicar tanto? Então, essa é a grande questão. Tem gente que vê essa prática como uma forma de atrasar o processo, de afogar a defesa em informação. Tipo, uma estratégia para te desanimar, te fazer desistir de lutar. Isso mesmo. E aí fica muito difícil para o réu conseguir se defender, analisar tudo aquilo para encontrar as provas que realmente importam. É como procurar uma agulha no palheiro digital, né? Exatamente. E essa prática, apesar de ter surgido no ZUE, tem sido cada vez mais usada aqui no Brasil. E quais as consequências disso? Só uma dor de cabeça para advogado ou tem algo mais sério? Olha, as consequências podem ser bem sérias. A gente está falando de violação de direitos constitucionais, como o direito à ampla defesa e ao contraditório. Eita. A coisa é mais séria do que eu imaginava. Mas me diz uma coisa, quem tem criticado essa prática aqui no Brasil? Um dos maiores críticos é o Dr. Marcelo Mariano, um advogado criminalista bem conhecido. Ah, já ouvi falar dele. Ele argumenta que essa tática, em vez de ajudar na busca pela verdade, acaba atrapalhando tudo. Faz sentido, né? Tanta informação confusa só serve para tumultuar o processo. E ele cita um caso específico em que a acusação usou o document dump para tentar prejudicar a defesa. E como foi esse caso? Eles simplesmente inundaram a defesa com uma quantidade absurda de dados. Era tanta informação que os advogados tiveram dificuldade até de identificar o que era relevante para o caso. Nossa, que situação. Imagina o desespero dos advogados tentando analisar tudo aquilo. Pois é, e o pior é que essa tática pode acabar levando a condenações injustas. Se a pessoa não consegue se defender direito. Exatamente. E aí a gente tem um problema grave, que é a erosão da confiança no sistema judicial. Poxa, as consequências são bem sérias mesmo. Hum. Mas e aí? O que pode ser feito para combater essa prática? Estamos fadados a esse despejo de dados para sempre. Calma, nem tudo está perdido. O Dr. Mariano propõe algumas soluções bem interessantes para combater o document dump. Ah, que bom. Me conta mais sobre essas soluções. Uma delas é a limitação da produção de documentos. A ideia é que a acusação só possa apresentar os documentos que são realmente importantes para o caso. Tipo um filtro para evitar o excesso de informação. Isso mesmo. A acusação teria que justificar a relevância de cada documento e o juiz decidiria se ele entra ou não no processo. Faz sentido. Mas e se a acusação esconder informações importantes? Aí entra outra solução proposta pelo Dr. Mariano. A obrigatoriedade de indicar a relevância de cada documento. Ou seja, a acusação teria que explicar direitinho por que cada documento é importante para o caso. Exatamente. Isso ajudaria a defesa a focar nos pontos-chave e evitar se perder num mar de relevâncias. É como ter o mapa da mina, né? Mostrando onde está o ouro. Boa analogia. E além disso, o Dr. Mariano defende a garantia da integralidade dos documentos. O que isso significa? Significa que a defesa precisa ter acesso a todos os documentos relevantes, sem exceção. Entendi. Tipo, nada de esconder informação, tudo precisa ser transparente? Isso aí. E para garantir essa transparência, a gente precisa falar da cadeia de custódia. Cadeia de custódia. Que nome complicado. Mas a ideia é simples. É como um histórico detalhado de cada documento, mostrando quem teve acesso a ele e o que foi feito com ele desde o momento em que foi coletado. Tipo um registro de quem mexeu no bolo. Para saber se ninguém colocou o dedo onde não devia. Exatamente. Isso garante a integridade da prova e evita qualquer tipo de manipulação. Isso garante que ninguém adulterou ou modificou o documento para te prejudicar. Entendi. É uma forma de garantir que a prova é confiável, né? Mas me diz uma coisa, como essa montanha de dados digitais pode ser usada de forma ética e responsável? Porque essa tática abre espaço para muitos abusos, né? Sim, com certeza. E por isso o Dr. Mariano também defende a necessidade de uma apresentação detalhada da prova pré-constituída. Apresentação detalhada. Como assim? A acusação precisa deixar bem claro quais documentos são relevantes para o caso, como eles foram obtidos e por que eles foram vinculados a outras evidências. Transparência total.
Ah, entendi. Nada de pescar informações aleatoriamente sem objetivo claro. Exato. E a colaboração entre a acusação e a defesa também é fundamental. Colaboração? Mas eles não são, tipo, adversários no processo. Sim, mas a ideia é que eles trabalhem juntos para buscar a verdade, em vez de tratarem o processo como uma guerra. Seria lindo ver isso acontecendo na prática, né? Mas, falando em prática, como essa colaboração funcionaria no dia a dia? Imagina a acusação fornecendo para a defesa um índice detalhado de todos os documentos digitais com a relevância de cada um para o caso. Tipo um guia para ajudar a defesa a navegar por aquela montanha de dados. Isso mesmo. E a acusação também deveria se mostrar aberta a discutir a necessidade de acesso a documentos que estejam sob sigilo. O importante é que os dois lados trabalhem juntos para garantir um processo justo e transparente, com o objetivo de chegar à verdade dos fatos. Parece um sonho, né? Mas quem sabe um dia a gente chega lá. E essa questão do document dump se aplica só a processos criminais. Ou essa tática também pode ser usada em outras áreas, tipo no direito civil. Ótima pergunta. E a resposta é que o document dump pode ser usado em qualquer tipo de processo judicial, inclusive nos cíveis. Sério? Nossa, então essa tática é ainda mais abrangente do que eu imaginava. A lógica é a mesma. Inundar a parte contrária com um volume enorme de documentos, dificultando a defesa e, quem sabe, até forçando um acordo desfavorável. E em processos cíveis, quais seriam as consequências? Imagino que sejam diferentes das que a gente viu nos casos criminais, né? Sim, existem algumas diferenças. Em processos cíveis, o document dump pode ser usado para atrasar o andamento do processo, aumentar os custos para a parte contrária e, como você mencionou, forçar um acordo desfavorável. Nossa, que complicado. Imagina, por exemplo, uma pequena empresa sendo processada por uma grande corporação e tendo que lidar com uma montanha de documentos complexos e técnicos. A pequena empresa já começa em desvantagem. Exatamente. Essa disparidade de recursos pode ter um impacto enorme no resultado do processo. Por isso, é fundamental que o sistema judicial esteja atento a essa prática e adote medidas para garantir a igualdade de condições entre as partes. E o que pode ser feito para evitar que o document dump seja usado como uma arma para prejudicar a parte contrária? Algumas das soluções que a gente discutiu para os casos criminais também se aplicam aos processos cíveis, como a limitação da produção de documentos, a obrigatoriedade de indicar a relevância de cada documento, a garantia da cadeia de custódia. Então, basicamente, a receita é a mesma. Garantir que a tecnologia seja usada para promover justiça e não para criar obstáculos, certo? Exatamente. E isso vale para qualquer tipo de processo judicial, seja ele criminal, cível ou de qualquer outra natureza. E para garantir que essa receita seja seguida à risca, qual o papel do juiz nesse cenário? Ele tem o poder de impedir que o document dump seja usado de forma abusiva. Claro, o juiz tem um papel super importante, né? Ele pode determinar a limitação da produção de documentos, exigir que a parte que os apresenta justifique a relevância para aquele caso específico e até aplicar sanções se alguém usar o document dump de forma abusiva. É como se o juiz fosse o árbitro da partida, né? Garantindo que as regras do jogo sejam seguidas por todos. Exatamente. Ele que garante que o processo seja justo e equilibrado para que a verdade venha à tona. Que bom. Tomara que os juízes estejam cada vez mais atentos a essa questão, usando seus poderes para garantir a justiça. Mas além dos aspectos práticos, me parece que essa tática do document dump levanta questões éticas importantes. Inundar alguém com informações pode ser uma forma de manipulação e até de coerção. Sim, sem dúvida. Usar o document dump indiscriminadamente pode levar a situações muito injustas. Principalmente quando a parte mais vulnerável, que não tem recursos para lidar com tanta informação, acaba sendo prejudicada. É como se a gente usasse a tecnologia para criar uma espécie de justiça seletiva, né? Onde o acesso à justiça depende da sua capacidade de lidar com dados digitais. É isso mesmo. E aí voltamos à necessidade de ter limites éticos para o uso da tecnologia no sistema judicial. Não podemos deixar que a busca por eficiência e rapidez nos processos se sobreponha a valores como justiça, igualdade e respeito aos direitos de cada um. Falando em valores, será que o uso excessivo do document dump não acaba minando a confiança das pessoas no sistema judicial? Afinal, se a impressão é que a tecnologia está sendo usada para favorecer um lado, a credibilidade da justiça fica abalada. Com certeza. A confiança na justiça é fundamental para qualquer democracia. E o document dump, usado sem critério, pode colocar essa confiança em risco. É como se a gente estivesse trocando a balança da justiça por um algoritmo, que nem sempre é justo ou imparcial. Perfeito. Por isso é tão importante discutir os limites éticos do uso da tecnologia na justiça. A gente precisa garantir que a tecnologia fortaleça o sistema judicial, e não o contrário. E para trilhar esse caminho, quais os desafios para garantir que a justiça na era digital seja justa e acessível a todos? Um dos grandes desafios é criar uma cultura de uso responsável da tecnologia. Isso significa investir na formação de profissionais capacitados para lidar com dados digitais de forma ética, além de debater as implicações éticas do uso da tecnologia. Seria como um código de ética digital para a justiça, né?
guia para garantir que a tecnologia seja sempre usada a favor da justiça e do bem comum. Exato. E esse código deveria ser sempre atualizado para acompanhar as mudanças na tecnologia, né? Os novos desafios que surgem a cada dia. E além da ética, o que mais a gente precisa considerar para ter uma justiça digital justa e acessível? Garantir acessibilidade digital para todos os cidadãos. Não adianta ter um sistema moderno se parte da população não consegue usar os recursos digitais para participar. Ou seja, a tecnologia não pode criar uma nova forma de exclusão social. A justiça digital precisa ser inclusiva para que todos tenham seus direitos garantidos. Com certeza. A inclusão digital é essencial para que a justiça seja de fato acessível a todos, independentemente da sua condição social, econômica ou de onde moram. No final das contas, a tecnologia tem que estar a serviço da justiça, e não o contrário. E com essa reflexão, a gente chega ao final do nosso mergulho no mundo do Document Dump. Vimos as implicações dessa prática para a justiça na era digital. Espero que a gente tenha esclarecido esse tema tão importante, que a conversa de hoje inspire reflexões sobre como usar a tecnologia para construir um sistema judicial mais justo, transparente e acessível para todos. Com certeza. Vale a pena conferir o trabalho do Dr. Marcelo Mariano, que nos ajudou a entender melhor essa questão. E fiquem ligados que a gente volta em breve com novos mergulhos em temas relevantes. Até a próxima.